A proposta de reforma da Previdência de Bolsonaro é tão ruim quanto a proposta do Michel Temer. E a justificativa de ambas é a mesma, a de que existe um déficit, um rombo na Previdência Social, o que não é verdade. Assim como a justificativa é a mesma, eu vou apresentar nesse vídeo um discurso que eu fiz em uma das mobilizações em que os trabalhadores organizaram no Brasil inteiro contra a reforma proposta por Michel Temer. A ideia é difundir a ideia de que ela é muito ruim para o trabalhador e que essa reforma de Bolsonaro vai prejudicar o povo pobre no Brasil como a de Michel Temer prejudicaria se fosse aprovada. Eu sou Jefferson Bernardes e nesse vídeo vamos continuar falando sobre a reforma da Previdência e seus perigos para os trabalhadores. Das entidades que estão aqui, já vou passar a palavra já aqui para o Jefferson, que vai falar aqui pelo Sindipetro do Amazonas. Jefferson, é com você. Bom dia a todos e a todas, companheiras, camaradas do PCdoB, do PT, do PSTU, dos movimentos sociais presentes. Desejo um bom dia, num dia simbólico que é contra a reforma da Previdência. Quando a gente verifica o programa de TV, a justificativa do governo federal ilegítimo é de que essa reforma é necessária para garantir o pagamento das aposentadorias, pensões e demais benefícios de continuidade para as próximas gerações. A justificativa é que tem um déficit, que tem um saldo negativo na Previdência Social. Recentemente, uma CPI feita por parlamentares concluiu que não existe esse déficit. E os auditores da Receita Federal, uma associação de uma entidade, de uma categoria muito respeitada, conclui que há anos não existe esse déficit. O que acontece? É levado em consideração no cálculo apenas o que os trabalhadores contribuem, aqueles 11% do seu salário, e soma o que os empregadores contribuem da folha de pagamento. Sobre isso, eles diminuem todo o valor que é pago de aposentadoria e pensão e tudo que está relacionado à Previdência Social. Só que qual é o problema? Não está sendo incluído no cálculo aquilo que a Constituição Federal determinou que fosse incluso, que seria o PIS, o COFINS, a contribuição social sobre núcleo líquido, o lucro dos jogos de prognóstico e tudo que a Constituição determinou para manter a assistência social, onde a Previdência está inclusa. Se fosse levado em consideração todos os cálculos, seria superavitária. E é por isso que a CPI, e é por isso que os sindicatos dos auditores da Receita Federal concluem que não existe déficit, existe superávit. Então a justificativa para a realização de uma reforma da Previdência já é mentirosa na sua raiz. Porque é mentira o que o governo justifica para realizar essa reforma. Que na verdade não é uma reforma. É uma deforma, uma destruição, porque a reforma é para melhorar algo que já existe. Que não é o caso. Se isso for implementado, se nós não sairmos à rua, como a gente está começando a fazer hoje, e eles implementarem isso no nosso país, eles vão fazer algo pior do que fizeram com a reforma trabalhista recentemente. É notório que os jornais estão divulgando que, por exemplo, nos processos judiciais, trabalhadores estão tendo que pagar honorários das empresas. Se isso for aprovado, os trabalhadores terão exemplo. Foi aprovado na reforma trabalhista que pessoas poderão receber menos que o salário mínimo através da jornada intermitente. E o que é que foi dito? Se aquele trabalhador que recebe menos de um salário mínimo possui o direito de se aposentar, ele terá que completar a aposentadoria. Então significa o seguinte: a pessoa não vai estar ganhando nem o salário mínimo e ainda vai ter que pagar para ter o direito de se aposentar. Com a reforma da Previdência implementada, a situação vai piorar ainda mais. Agora, para exemplificar, pegando algo da reforma da trabalhista que passou recentemente. Recentemente a gente verificou uma foto que ficou viralizada de uma frentista em um posto de gasolina grávida, já do 7º para o 8º mês de gestação, com barriga bastante grande. Ela estava atendendo um carro, abastecendo com combustível em um posto de gasolina. O que é que fala a reforma trabalhista? Que agora ela não é mais obrigada, a empresa não é mais obrigada a tirar ela daquele local insalubre que tem benzeno, por exemplo, um produto altamente carcinogênico, cancerígeno na gasolina, nos combustíveis em geral. Para ela sair daquele local, agora olha o que fala o texto da reforma trabalhista, que ela tem que ir no médico de confiança dela, e o médico da confiança dela vai dar um atestado para solicitar que a empresa retire ela do local insalubre. Então, primeiro, quando fala médico de confiança, significa quem vai pagar ela.
É da confiança dela, não é de responsabilidade da empresa, quem vai pagar ela. Aí vamos supor, a pessoa pagou, tirou o dinheiro do salário dela e pagou o médico. E o médico deu um atestado falando para ela sair do local insalubre. Ela está com aquele papel, ela olha para o empregador, olha para a barriga dela e vai pensar, vou entregar esse papel para mim sair desse local insalubre para proteger a minha filha que vai nascer. Só que ela para pensar, no meio do caminho ela para e fala, não, a minha filha precisa de fralda, precisa de leite. Se ele me demitir depois que eu voltar, se ele ficar com represália, sabe o que ela vai fazer com aquele papel? Ela vai dobrar, guardar no bolso e vai continuar atendendo na bomba da gasolina até o dia do nascimento da filha. E isso pode comprometer o futuro das próximas gerações nessa situação. Com a reforma da Previdência, a tendência é piorar, isso é só um símbolo. Okay? Então, a gente tem que ir para a luta para evitar que seja aprovada esse texto proposto por esse governo legítimo e lutar permanentemente para tentar revogar a reforma trabalhista. Muito obrigado e vamos à luta. Uma salva de palmas aí para o companheiro Jefferson, representando o Sindipetro.